Humildade. O que será que define uma pessoa humilde? O que define uma pessoa vaidosa? É comum a gente ouvir que alguém com poucos recursos, por exemplo, é uma pessoa humilde. Mas será que esse é o requisito que considera alguém humilde? Será que a classe social, a questão financeira pode definir que uma pessoa é humilde? Pois bem, o conceito de humildade é o seguinte: é uma virtude em que consiste reconhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Reconhecer suas próprias limitações e fraquezas e agir com essa consciência. Ou seja, no momento que eu me reconheço e tenho a convicção de que eu sou nota 5, por exemplo, em determinada situação, eu não vou me abalar quando alguém dizer que eu sou nota 0, ou não vou me vangloriar quando alguém me dizer que eu sou nota 10. Essa virtude, ela está relacionada à capacidade de nós nos reconhecermos como nós somos. Não importa se uma crítica pesada ou um elogio maravilhoso. Isso não vai mudar, não vai desequilibrar, pois eu reconheço quem eu sou. Por exemplo, vamos pensar num exemplo prático. Fazer uma prece em um grupo de estudos, com várias pessoas nos ouvindo, nos olhando. Muitas vezes nós temos vergonha, o medo do que os outros vão pensar, se a nossa prece vai atingir com palavras bonitas, se será boa o suficiente. Mas no momento que eu tenho a consciência das minhas limitações, de que a gente é igual perante a Deus, e que a prece não são palavras, não importa as palavras, o que importa sim o sentimento, aquela vergonha, aquele medo vai desaparecendo, pois eu vou reconhecer que somos iguais perante a Deus. Então, humildade se refere à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem se mostrar superior a elas. E aí está um grande segredo da nossa evolução: se comparar a nós mesmos. Se eu me comparo, por exemplo, com Chico Xavier, por exemplo, que foi um exemplo de caridade aqui na Terra, eu vou estar sempre pensando que eu sou um poço de erros, de defeitos. E agora também o oposto vale. Se eu me comparo com alguém que pratica o mal, a violência, eu tenho o perigo de me achar que eu sou melhor, eu tenho o perigo de me achar que sou superior a ele. Mas no momento que eu me comparo comigo mesmo, comparo as coisas que eu já fiz no passado, que eu não faço mais, comparo as virtudes que eu pretendo melhorar e que eu posso, que eu já melhorei, eu estou fazendo um exercício de humildade comigo mesmo. Então, a humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso, ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Ela nos dá a clara percepção do que eu sou. E é importante a gente lembrar que características como cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade, embora é frequente a gente associar com humildade, mas são características independentes, separadas. Portanto, quem tem essas características não necessariamente é uma pessoa humilde. E nesse sentido de se reconhecer quem realmente somos, nós temos nos Evangelhos, no Novo Testamento, um testemunho de um Espírito que veio há 2000 anos nos dar o verdadeiro exemplo de humildade. O pacificador, o bom pastor, o maior mestre que o mundo conheceu. E essa grande virtude é a primeira que Jesus veio nos ensinar. Ela começa no seu nascimento, escolhendo ter nascido em uma manjedoura, ao lado dos animais, de uma simples estrebaria. Jesus começou a tarefa de trazer a sua realeza espiritual aos corações dos homens, nos ensinando que a humildade independe de condições e recursos. Essa virtude, quando realmente ela internaliza em nós, independe do lugar, independe da situação externa, financeira que nós estamos e que nos são apresentadas. Quando nós temos a humildade dentro de nós, não há condições externas que
desestruture o lado moral que a gente adquiriu. E um outro ato de humildade que nós podemos aprender na vida de Jesus, além do seu nascimento, na manjedoura simples, foi quando Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa de Páscoa, já sabendo que Jesus tinha dito que chegaria a sua hora, ele levanta da ceia, toma um pano e se prepara para um dos atos mais humildes que tem para nos ensinar. Então, jogando a água na bacia, começa a lavar os pés dos seus discípulos, enxugá-los depois com um pano. Simão Pedro não se achava digno de que Jesus lavasse seus pés, mas Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. E logo em seguida, Jesus diz uma frase muito interessante, que diz assim: vós me chamas de mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Aqui, Jesus se reconhece como mestre, ele se reconhece como Senhor. E não é nenhum ato de vaidade, nenhum ato de orgulho falar isso. Pelo contrário, nós aprendemos que humildade é quando a gente se reconhece que somos aquilo, que estamos naquela situação. E Jesus se considerava assim, na situação de mestre, na condição de mestre, como alguém que estava ali para ensinar. E ele continua: portanto, se eu sendo o mestre e lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Eu lhe dei o exemplo, para que assim como fiz, fazeis vós também. Jesus veio nos trazer com essa linda passagem e lição de que no reino de Deus o maior é aquele que serve o menor. Até agora, essa virtude nos possibilitou grandes aprendizados. Vamos lembrar, nós aprendemos que humildade está relacionada a se reconhecer, conhecer as nossas próprias limitações. Aprendemos também que humildade está relacionada a servir, se doar para o outro, independente do status, de hierarquia. Mas nós também podemos aprender e refletir que a humildade está no nosso dia a dia também. Por exemplo, se eu faço um prato de comida, eu vou receber algumas pessoas na minha casa. Eu preparo os ingredientes com todo amor, com todo carinho, dedicação, esforço. Se eu tenho a consciência de que eu fiz o meu melhor, de que eu coloquei todo o amor que eu podia, eu não vou ter medo de julgamentos e muito menos vou me vangloriar dizendo que foi o melhor prato que eles vão experimentar. Por quê? Porque eu reconheço as minhas limitações. Eu sei o que eu fiz. Não vai existir qualquer interferência externa que mude isso, pois humildade é saber onde que eu estou situado. Vamos pensar numa outra situação. 2 profissionais de saúde, 2 médicos dedicados e esforçados. Um considera a sua profissão a mais importante de todas, e o outro considera uma profissão tão importante quanto as outras. Humildade, nesse caso, está relacionada ao quanto eu supervalorizo aquela situação. Se eu acho que a minha profissão é a melhor, a mais importante, o mínimo que eu vou querer é que dizer você é o melhor médico, você é especial. Mas no momento em que eu coloco a minha profissão como uma profissão igual aos demais, eu não vou exigir e nem vou esperar um elogio. Então, quando eu me coloco na condição de igualdade com todos, eu não vou me abalar com qualquer crítica, eu não vou me abalar com qualquer apontamento, pois eu reconheço que não cabe a mim. Isso não me pertence. É da mesma forma com o elogio. Se eu reconheço que eu sou uma profissional como qualquer outro, não há elogio que vai me engrandecer, que vai me fazer subir o ego, pois eu reconheço a minha capacidade. Então nós podemos compreender que a humildade é a base para todas as virtudes. É como se fosse uma casa, vamos pensar numa casa. Ela precisa de estacas que sustentam para poder crescer, construir as paredes, outros andares. E essa base se chama humildade. Se a gente reconhece que somos seres que precisamos melhorar, seres imperfeitos, nós estamos construindo essa base para as demais virtudes. A humildade, então, portanto, está
bem no início. E ela sustenta as outras virtudes que a gente vai adquirindo. Então nós podemos concluir que humildade não tem a ver com chegar num local e cumprimentar todo mundo. Isso se chama respeito. Humildade não tem a ver com escolher uma roupa mais barata. Isso se chama simplicidade algumas das vezes. É muito comum a gente definir como sinônimo de humildade a questão da pobreza, ou o homem que é ausente de bens materiais. Mas essa é uma análise materialista e às vezes um pouco incompreendida. Pois se a gente pensa desse ponto, a gente está olhando só a questão material. E humildade é uma questão espiritual. Ela é inerte, é uma virtude do Espírito, que o Espírito já conquistou. A verdadeira humildade está dentro de nós, e não na questão externa, não na condição reencarnatória, não está na condição financeira que eu vivo. Porque assim, nós, como os espíritos, precisamos passar pela prova da riqueza, pela prova da pobreza. Essas situações que vão desenvolver as nossas virtudes. O que determina é a forma como eu lido com essa situação. Por exemplo, se eu estou aproveitando bem ou não. É comum a gente ver grandes pessoas com grandes posses fazerem ações sociais, doações, usar aquele recurso em prol dos outros. Mas também é comum encontrarmos pessoas de grandes posses usufruindo só para ele, não dividindo, não compartilhando. Então, numa reencarnação, na condição de riqueza, é uma das grandes provas que nós temos para enfrentar. Pois é o meio muito mais propício da gente querer desenvolver ambição, vaidade, orgulho. Vamos pensar num indivíduo que adquire um carro bom, confortável, seguro e que é necessário para a vida dele no dia a dia. E compra com seu recurso próprio, com seu esforço. Para ele o carro é um meio de vida, ele ajuda a se locomover. Mas uma outra pessoa bem pobre adquire o mesmo carro, só que a intenção dela é se sentir melhor que os outros, mais poderosa. Nesse caso, o carro satisfaz a sua vaidade, o seu orgulho. Nada mais. E onde que está o desenvolvimento aperfeiçoado da humildade? Certamente não é na posição social. O homem rico ele pode ser muito mais humilde que um pobre, pois a condição de riqueza e pobreza é uma condição que deve ser definida antes da reencarnação. Ela é temporária. Então, graças à doutrina espírita, nós temos agora a nossa visão muito mais ampliada sobre a humildade, pois a gente observa o indivíduo como um todo, com sentimentos, atos e ações, e adquiridos ao longo do tempo, de diversas reencarnações. Tem uma frase de uma psicografia que diz assim: vindo dentro do ser humano, a humildade é característica daqueles que têm a caridade como meta na evolução do espírito. A humildade está relacionada diretamente com a caridade. Quando eu me preocupo em doar ao outro. Ser humilde é ser capaz de aprender com os pequenos gestos, independente de status, de hierarquia, e estar sempre aberto a novos conhecimentos. O maior bem que pode um ser humano almejar é a humildade, pois ela é capaz de construir caminhos que levam à luz, caminhos que permitem o companheirismo, sem interesse e egoísmo. Então, meus amigos, para concluirmos, ser humilde é reconhecer no outro o seu valor, é elevar a autoestima do amigo, das pessoas ao nosso redor. Se a gente consegue desenvolver essa virtude, essa capacidade, nós vamos conseguir adquirir também sabedoria. E ela é a fonte de inspiração para todos nós. Quanto mais humilde, mais oportunidade de conhecimento terás, e maior será a nossa recompensa. Portanto, então, que possamos, durante o nosso dia a dia, desenvolver essa virtude, olhando ao nosso redor, ao nosso amigo, nosso irmão,
estendendo a mão, estando apto também a aprender com eles e nos reconhecermos. Essa é o principal segredo para desenvolvermos essa virtude. Reconhecermos o que somos e onde estamos. Assim, nenhuma crítica, nenhum elogio vai nos fazer subir ou descer a nossa autoestima. Que possamos então seguir o maior exemplo de humildade que a Terra já teve, e que nos deixou grandes ensinamentos nos seus evangelhos. Muito obrigado.